portugueses têm um defeito que eu não gosto. Acham tudo quanto é estrangeiro é que é bom. Nós não somos nem superiores nem inferiores. Há maus e bons como em todos os lados. Eu nunca me considerei superior a ninguém, mas também não sou inferior. Quer dizer, acho que as pessoas não podem estar a fazer assim deste lado. E eu, por causa disso mesmo, é que já provei, e fiquei muito contente, de que os portugueses não são inferiores quando dão possibilidades de demonstrar as suas capacidades, fazem mesmo. Com voz serena, perguntaram-me ao ouvido, valeu a pena vir ao mundo ter nascido. Com lealdade vou responder, mas primeiro consultei no travesseiro sobre a verdade. Tive, porém, que lembrar o meu passado, horas boas do meu fado e as más também. Valeu a pena ter vivido que vivi. Winner of the gold medal representing Portugal, Olympic champion Carlos Lopes. Valeu a pena ter amado quem amei, ter beijado quem beijei. Valeu a pena. Nesse dia chorei que nem uma Madalena, porque realmente foi uma coisa extraordinária. E eu tornei possível uma coisa que toda a gente dizia que era impossível. Portanto, fiquei muito satisfeito. Claro que chorei porque demorou muito tempo a fazê-lo. Demorou 39 anos, não? Mas consegui fazer e consegui ganhar aos impossíveis. Eu nasci na Rua Gomes Freire, 163, primeiro esquerdo, e nesse mesmo prédio morava o Mário Soares, que tem menos 4 anos do que eu. Eu estava num segundo andar e a família do Mário Muniz Pereira estava no primeiro andar. E tínhamos quintais, nessa altura as casas tinham quintais. E o meu quintal coincidia com o quintal deles. Eles eram 2 irmãos, era o Mário e o Nuno. O Mário Muniz Pereira era o chefe da banda, porque era o mais velho, e, portanto, era ele que dava ordens, e ele era uma pessoa engenhosa, e gostava muito de brincar com os bonecos, gostava muito de fazer coisas sobre jogos com os miúdos, com que fazem os miúdos, etc. E eu participei nisso tudo, e, portanto, estávamos sempre em contacto. Eram os meus amigos de sempre, os meus mais velhos amigos. O quintal era um quintal pequeno, tinha pai 10 metros, não tinha mais do que isso. E eu convenci o meu pai a tirar os canteiros para poder jogar um bocado a bola, enfim, e fazer umas corridas, e começámos a ter os campeonatos de atletismo no quintal. Mas nesta altura nós tínhamos 4 e 5 anos. E eu todos os dias chamava o Mário, o Nuno e tal. E eles, na minha parte de trás da minha casa, um grande janelão que tínhamos atrás, e eles vinham e tal, já posso ir e tal, e eu descia para o meu quintal, e eles estavam lá no deles e fazíamos todas as brincadeiras que vocês podem imaginar. Rua Gomes Freire, 163, primeiro esquerdo eu, segundo esquerdo ele. Exato. Era eu, o meu irmão, o Gigi, que era o Mário, e o João, que era o primo dele, e o Magalhães, que era um colega nosso. A varanda dele dava para o meu quintal também. Mas é que nós, às vezes, eu lembro perfeitamente, era o Alberto Magalhães da Silva, e eu, Magalhães, vamos começar o campeonato, vem cá, vamos começar os campeonatos. E ele vinha
à minha casa e entrava nas provas. Ele era maior, mais alto que eu, mais forte e tal. A única prova que ele ganhava era o lançamento de peso, que era o que tinha mais força. E nós tínhamos, o peso era como uma pedra pesada e ganhava uma Magalhães. O salto em comprimento, o triplo, normalmente eu ganhava. O salto à vara e o salto em altura, umas vezes o meu irmão, outras vezes eu, etc. E temos os recordes do quintal. E eu tenho aqui os resultados. Comprimento, triplo, vara, peso, barreiras, altura, primeira jornada do atletismo. Eles eram filhos de uma família mais, como é que eu ia dizer, mais rica, se quiser, ou menos moderada do que a minha. Porque eu tive o meu pai muitas vezes preso, durante vários anos preso, porque o meu pai foi uma grande conspiração contra a ditadura e foi preso muitas vezes durante a ditadura. Uma das cenas que eu me lembro que muitas vezes aconteceu e que nós apanhámos uns sustos grandes era à noite, à meia-noite, entrar a polícia no nosso andar para prender o pai do Mário Soares. E nós escondíamos o senhor. E ele nunca foi apanhado. Eu fiquei sempre com esta recordação deles, que têm os miúdos, não é? E eles de mim. Pois a vida separou-nos, claro, cada um foi para o seu lado. Ele na política, eu no desporto, quer dizer, nunca conseguimos manter aquela assiduidade que tínhamos quando éramos mais pequenos. Não é? O meu pai foi a primeira pessoa que deu volta a Portugal em automóvel, em 1926. Ia buscar os carros à Bélgica e quando chegava a Lisboa ia ao Campo Grande ver se o carro dava 100 km a hora. É claro que no Campo Grande passava um automóvel de meia hora, Só que o meu pai, além do automóvel, entrava em concursos hípicos, portanto com cavalos, e além disso jogava futebol no Império, que era um clube ali ao pé onde é hoje o Jardim Zoológico, era aí o Império Clube. O céu sem ter uma estrela. Então, nós andávamos no colégio lisbonense, antes do Liceu Camões, na instrução primária. Eu fui sozinho para o Liceu Camões, em vez de ir com o Mano, como que fazíamos sempre tudo junto, estudávamos juntos, corríamos juntos, e estranhei bastante. Enfim, chumbei o primeiro ano no Liceu Camões e no ano seguinte é que ele entrou, então os dois juntos começámos estudos normais. Eu no Liceu Camões, quando começaram os campeonatos de todas as modalidades, eu pedi ao senhor reitor do Liceu Camões para inscrever o liceu no atletismo, que era aquilo que eu fazia. E ele disse que sim, senhor, e eu fui à Associação de Atlético de Lisboa e inscrevi e participei no salto em comprimento. E no salto em comprimento fiquei em quarto lugar, se não me engano. Bom, quando acabou aquilo, depois voltei ao liceu e o reitor chamou-me e disse: afinal não valia a pena para você ficar em quarto lugar. E eu afinei com isso e a manda do reitor, que não sei, para um certo sítio ali perto. O doutor José Salazar Carreira era um homem com uma cultura desportiva extraordinária e que, além de ser médico, tinha um consultório na Avenida da Liberdade, foi presidente do Sporting. Antes de ser presidente, foi o treinador de atletismo, o treinador de handball, o treinador de voleibol e o treinador de rugby. E fazia todas estas modalidades. E esse senhor teve grande influência na minha cultura desportiva, porque começou a perguntar se eu queria ir com ele ao Campo Grande, que o Sporting nessa altura era no Campo Grande. E é claro, eu passei a ir com eles e passei a ir ao treino
com eles. Foi assim que eu fiquei a dever muito daquilo que eu hoje sou ao Dr. José Salazar Carreira, que se não fosse ele, eu hoje não tinha feito nada daquilo que eu fiz, porque ele me ensinou bastante. Eu, numa revista brasileira, vi uma coisa que gostei muito, em título: Viver é treinar. Treinar é quase vencer. Eu achei isto muito engraçado. Viver é treinar, treinar é quase vencer. E quando cheguei ao Sporting, pus isto na cabine do atletismo: viver é treinar, treinar é quase vencer. Pois, para explicar aos rapazes que começavam a treinar, que o treinar é trabalhar. E, portanto, quem é que ganha? Quem trabalha mais. Nós encontramos pela primeira vez à porta do Liceu Pedro Nunes, no primeiro dia de aulas do INEF, que era como se chamava assim, Instituto Superior de Educação Física. Naquela altura não havia educação física em Portugal e, portanto, fundaram o INEF e puseram lá estas criaturas que quiseram concorrer exatamente para serem os agentes dessa transformação. E nós ficámos muito cientes disso e quisemos, uma das coisas que a gente queria lá era como é que nós íamos em conjunto, porque fomos em conjunto, em grupo e não um de cada vez, a fazer essa revolução para dar resposta àquilo que nós também desejávamos, que era pôr toda a gente deste país a fazer educação física, que era aquilo que a gente queria. E foi assim, dentro dessa luta, por estes ideais, que a gente se foi conhecendo, até que um dia reparámos que a gente nos escolhemos um ao outro. Tivemos muitas vivências em comum com colegas do curso lá do INEF, que isso deu-nos conhecimentos. E quando acabou o curso, nós fomos para a Serra da Estrela, então com neve e essas coisas todas, também foi muito importante esse final do curso. Para a Serra da Estrela. Estava muito frio, não é? O casamento foi muito engraçado porque eu fui para a igreja à espera da noiva e ela nunca mais vinha. E eu disse, bom, se calhar fugiu. Mas depois já passava quase 2 horas, chegou de táxi com o papá. Com o tio. Com quem? Com o tio Carlos, não te lembras? O tio Carlos é que foi à procura de táxis, mas como aquilo foi em setembro, e foi um dia de setembro que desatou a chover desalmadamente, sem se esperar, não havia táxis nas praças. E eu não estive para fazer encomenda de táxi, porque a gente não fez nenhum casamento de fato de noiva ou disto, não senhora, nós resolvemos, estávamos em crise. Estávamos em pronto crise. Portanto, não queríamos que os nossos pais fizessem despesas com o nosso casamento, porque a gente queríamos era casar. Foi das chamas de um vulcão. Eu sempre tive o pulso da casa e dos filhos, porque o meu marido era o atletismo e vivia só o atletismo. Quando ele ia para fora, ele tinha as viagens pagas. Eu não podia ir com ele. Custava caro e nós não tínhamos dinheiro, porque tivemos 5 filhos. E tínhamos o ordenado de 2 professores, uma professora e um professor. Portanto, eu tinha muita coisa que fazer. E, portanto, não ia. Somos todos de primeira, desde os netos aos avós, porque ser Muniz Pereira é ser assim como nós. Depois, para compensar as vezes que eu não podia estar por ir
para os Jogos Olímpicos, para o Campeonato do Mundo ou para o Campeonato da Europa, comecei a fazer o Congresso da família Muniz Pereira. Houve uma altura que chegámos a ter 84 familiares no Congresso, que foi uma coisa fantástica. A minha avó, mãe do meu pai, durante muitos anos era quem era o presidente do Congresso, é que fazia a abertura do Congresso e o fim. E, portanto... assinávamos um livro das presenças, isso mesmo. No primeiro dia e no último dia no final. E depois era quem depois dava os valores, porque havia sempre uma prova sobre o exame de família. Sobre as histórias da família, as pessoas tinham que saber responder às perguntas que o pai imaginava e que nós tínhamos que todos... E depois ele dava uma classificação, e depois a avó é que era a pessoa que entregava as medalhas e entregava as notas. Eu aqui no Vale do Jamor, onde está o Estádio Nacional, vivi mais de 30 anos. 4 como aluno do INEF, 27 como professor do INEF e depois 5 anos como diretor do Estádio Nacional. O professor Muniz Pereira nunca quis que a gente fizesse coisas que não conseguíamos fazer, não é? Por isso, treinava a gente com a sua sabedoria e com a experiência dele também, porque ele tirou bocadinhos de metros de várias escolas que havia, não é? Bocadinhos. O professor Muniz Pereira, como ele diz, meteu a cabeça na galhotinha. 28-3. Porque ninguém acreditou que o professor Muniz Pereira, não é? Conseguisse de 3 ou 4 ou 5 atletas fazer deles atletas dos mais importantes do mundo naquela altura, não é? Como é que eu consegui fazer coisas que toda a gente dizia que era impossível? É claro que tu és maluco, tens a mania que percebes disto e tal. Cara, eu é que sei o que é que estava a fazer. Como é que eu consegui? Principalmente dando o exemplo. Quando comecei a ser treinador de atletismo, verifiquei que realmente a maior parte dos treinadores portugueses tinham os seus treinos com qualidade. A qualidade do treino era boa. A quantidade de trabalho é que era insuficiente. Os técnicos gostam muito de treinar a técnica. A técnica no atletismo é importante, é evidente. Mas só é decisiva com a mesma qualidade de trabalho. Antes de mais nada, é todos os dias há treino. Eu tive vários atletas que acreditaram em mim e que treinaram bastante e que chegaram a ter categoria internacional. É claro que não vou dizer todos, que são muitos, graças a Deus são muitos, mas aqueles que toda a gente que se salientaram e que toda a gente conhece é o Carlos Lopes, o Fernando Mamed e os irmãos Castro. Cuidado! Há uma barreira, professor! Professor, ainda mudou aquele salto ali! Aquilo não é uma barreira, não é uma barreira! Professor, este fatinho de treino eu tenho? É o mesmo que eu mandei fazer na Alemanha, estás a ver? E eles fizeram como deve ser, e é tal e... À medida! Tem mais de 20 anos isto. Tem 20, o mínimo, professor. Muito mais. Eu estava aqui aos domingos. Epá, mas o professor não tinha aquele fato de treino. Mandei. Este fato de treino tem muitas histórias. Tem muitas histórias. Muitas mesmo, professor. Um dia, aqui em Lisboa, chovia torrencialmente. Eu acho que quase que era um terremoto. E a entrar no túnel para o estádio antigo, a água já vinha aqui pela cintura. Até punham 2 bancos, daqueles de madeira, 2 bancos, que era para a gente passar. E a gente dizia, opa, hoje o professor, com esta água toda, já lá estava no meio do carro. Vocês chegavam ali, espreitávamos. Sim, lá está o gajo. E depois vinham a correr, professor, então hoje não há treino. Não há treino, mas porquê? Por causa da chuva. Mas então eu não estou aqui a apanhar a chuva. Eu nunca cheguei tarde, nem nunca faltei ao treino, nem nunca faltei a provas. Isso foi muito importante. A base disto é isto. E então, eu estava às 8:55, estava lá, à espera que vocês viessem do túnel. Então, bom dia. Eu, bom dia, professor, bom dia e tal. Depois, 9h03. Bom dia. Eu dizia, boa tarde. Boa tarde. O professor, só passam 3 minutos. Já tínhamos dado uma volta à pista. É verdade, é. Exatamente. Já tínhamos dado uma volta à pista. E até que um dia
parece-me um rapaz, que ele disse, aqui comigo há treino com quaisquer condições atmosféricas, inclusive terremoto. E o miúdo, com muita piada, volta-se para mim e diz-me assim, professor, eu estava assim nos degraus da bancada, ele estava mais abaixo, e ele diz-me assim, professor, então e se o epicentro do terremoto for aqui aos nossos pés, o que é que a gente faz? E eu digo, corre-se para baixo, aproveita-se, corre-se para baixo, mas corre-se. O professor sabia, fisicamente, psicologicamente, como é que podia estar os seus atletas. E depois tinha uma coisa que os outros não tinham, era a disciplina. Eu não quero dizer que fosse disciplina militar, mas vou-lhe dizer, passámos as passas do Algarve com aquele homem. Aquele homem era terrível. Chuva, sol. Ele já dizia que nós treinamos todos os dias, inclusive, se houver um terremoto e abrir uma grande brecha, a gente tem que correr por a brecha e não pode parar. Nós, irmãos Castro, tivemos sorte, 2 grandes monstros do atletismo mundial, nós tivemos a sorte ainda de treinar e correr com o Carlos Lopes e Fernando Mamed, aprendemos muita coisa com eles, levámos muita porrada. Ouça, vocês não imaginam a porrada que a gente levou, sabe porquê? Eles treinavam tão violentamente que nós, por exemplo, chegávamos ao final do dia tão estourados, com dores por todo lado, até os cabelos da cabeça me deviam doer, e a gente chegávamos mais tarde, atrasávamos, né, ao treino da tarde, que era para não nos encontrar no balneário. Tínhamos o azar bestial que eles esperavam por nós. E então, muito naturalmente, nós desenvolvemos umas capacidades físicas e mentais com o Carlos Lopes e o Mamed, que foi uma coisa extraordinária. Eu sabia que tinha nas pernas esse recorde do mundo, mas é preciso demonstrá-lo na pista, não é? Sem dúvida, não tenho a menor dúvida disso. O professor Muniz Pereira sabia perfeitamente que tanto o Lopes que efetivamente podíamos bater esse recorde do mundo. Qual deles, só na própria corrida há que se sabe, não é? O Lopes ia um pouco mais adiantado e eu consegui efetivamente recuperar. O Lopes ainda vai fazer uma tentativa ainda de forçar mais para que efetivamente eu ficasse para trás, não é? Faltava já pouco e aumentei, como se vê perfeitamente, aumentei a minha velocidade, não é? E colei ao Lopes, não é? Assim que colei, pronto, vi que tinha grandes possibilidades de ganhar, porque tinha uma ponta final muito melhor do que ele, não é? Eu queria que um deles batesse o recorde do mundo. Claro. Tanto me fazia a mim que fosse o Lopes como o Mamed. Claro. Mas o que é facto é que, quando faltaram 500 metros, o Fernandes sai de cá de trás e faz os últimos 500 metros fantásticos. Com os últimos 400 metros, julgo, foi à volta de 54 segundos, os últimos 400 metros. E ficámos todos contentes. Aliás, uma das coisas que tenho lá uma fotografia é, ao contrário de que as pessoas possam julgar, o Lopes e o Mamed abraçados a dar a volta à pista. E isso foi muito bonito. O recorde mundial em Estocolmo, em 84, com o Mamed, portanto 10 mil metros do Mamed, em que ele fez 27,13 e logo a seguir em segundo lugar o Carlos Lopes com 27,16 e os Jogos Olímpicos em Los Angeles com a medalha olímpica do Carlos Lopes, para mim foram os momentos mais altos da vida do professor Muniz Pereira. Sem um grande treinador, estes 2 grandes atletas também teriam se calhar mais dificuldade em bater estes recordes e terem estas marcas, porque para se fazer isto tem que se ter 2 grandes atletas, mas também tem que se ter um grande treinador. É uma pessoa muito querida dentro do Sporting, que todos os núcleos querem, todos os sócios querem tocar, mexer nele, porque realmente o professor Muniz Pereira é uma lenda, é uma pessoa, é um deus do Sporting. Os atletas do Sporting bateram recordes da Europa, recordes do mundo, recordes olímpicos no estrangeiro. Pois. Por isso ficaram conhecidos através, o Sporting foi muito conhecido através dos seus atletas do atletismo. Pode ser luar, pode ser do mar, pode ser montes. Pode ser paixão, mas que o coração seja português. Eu, na minha vida, tenho
uma coisa que me gosto muito de ter estado em 12 Jogos Olímpicos e portanto, conheço, à custa do atletismo, muitos países e, portanto, conheci toda a parte do mundo. Para os Jogos Olímpicos, em 1948, Londres tinha acabado a guerra, tinha acabado há pouco tempo, aquilo estava muito desorganizado, com tanta guerra que tinha havido. A Federação de Atletismo Portuguesa convocou 4 atletas. 3 eram do Sporting e 1 era do Benfica. O único que era menos atleta era o Nuno Moraes. E lembro perfeitamente que esse Nuno Moraes fez 17 treinos para ir aos Jogos Olímpicos. Isso é o que nós fazemos uma semana. Ele fez na época toda 17 treinos. E chegou aos Jogos Olímpicos e na primeira eliminatória ficou em segundo, com menos de 11 segundos, nessa altura já era um bom resultado. Ficou em segundo lugar. Nunca nenhum atleta português foi aos Jogos Olímpicos em 100 metros e mesmo na eliminatória ficou em segundo. Quando acabavam os treinos, não é? À noite, reuníamos sempre numa sala bastante grande onde estavam a maior parte daqueles melhores atletas, e o Zatopek veio ter connosco. Era o Zatopek e o Ademar Ferreira da Silva, que era o recordista do mundo do triplo salto brasileiro, e ele tocava e cantava muito bem. Eu não tocava muito bem piano, mas tocava à minha maneira uns fatos, de maneira que o Zatopek não me tocava coisa nenhuma, estava sentado ao lado do piano e eu ouvia o Ademar Ferreira da Silva cantar em brasileiro. Depois ouvia eu tocar o piano, uns fatos. Em 52 fomos para Helsínquia. Quando entrei no Estádio Olímpico, o Zatopek, que estava na bancada, olhou para mim e fez-me assim. Como quem diz, este homem, ele não sabia o meu nome nem nada, sabia que era eu que estava a tocar piano. Acontece que o Zatopek ganha 5.000, os 10.000 e a maratona. Ele fez um livro e nesse livro dizia assim, eu fui muito influenciado pelo Zatopek, eu vou-lhe dizer porquê. Dizia assim, chove, não tem importância, estou cansado, não faz mal. Eu tenho de treinar todos os dias com quaisquer condições atmosféricas, porque no dia em que eu não treinar como tenho treinado, os meus recordes serão batidos facilmente por outras pessoas que trabalhem mais do que eu. E eu disse, pronto, comigo é que vai ser assim. O Manuel Oliveira apareceu aqui no Sporting a tentar entrar para a equipa de ciclismo. Mas não trazia bicicleta. E ele estava convencido que o Sporting é que dava as bicicletas. Bem, ele ficou muito aborrecido e eu tentei que ele fosse ao primeiro passo, que era a final do primeiro passo, que era uma prova de 700 metros que não chega a 2 voltas à pista, não é verdade? Portanto, ele, como ciclista, com certeza que tinha fundo para poder fazer 700 metros. E depois, muita coisa lá, convenci ele ir à prova e até ganhou os 700 metros e bateu o recorde da prova. 11 meses depois dele ter começado a treinar, foi aos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960, não foi à final, mas na sua eliminatória bateu o recorde ibérico dos 5.000 metros, o que é fantástico. 4 anos depois conseguiu aquele 4º lugar em Tóquio nos Jogos Olímpicos. Depois foi os 3.000 metros obstáculos, fez 8,36. Em Tóquio, o meu tempo era o pior deles todos na série. Claro, quando eu ganhei essa eliminatória, depois as pessoas, mesmo não só o Muniz Pereira e como a nível da comitiva, era natural que pensassem mais qualquer coisa. A coisa falhou. Mas falhou, e eu vou explicar porquê. Porque se eu voltasse a repetir essa prova, eu não perdi o 3º lugar. Umas pessoas dizem que se perde por olhar para trás, outros não, dizem que não se deve olhar para trás. E eu perco a medalha por não ter olhado para trás. Temos aqui o meu caderno onde fazia os meus apontamentos. 14º dia, terça-feira.
5 de setembro de 1972. Esta madrugada, entre as 4 e as 5 horas da manhã, um grupo de terroristas árabes invadiram o prédio onde estava alojada a delegação de Israel, aqui na aldeia olímpica, e mataram 2 israelitas e prenderam ainda 11. Depois ameaçaram matar todos, caso não libertassem 200 árabes que estavam prisioneiros em Israel. When the terrorists got out to check the airliner that was to fly them and their hostages out of Germany, police sharpshooters opened fire. Gunfire went on for several minutes. A hand grenade went off. A helicopter exploded with Palestinian terrorists and hostages in it. Morreram mais de 50 pessoas ali perto de onde nós estávamos a morar. E realmente foi lamentável que tenha acontecido uma coisa dessas nos Jogos Olímpicos. Em 75, o professor fez uma pressão sobre o Estado português porque tínhamos os Jogos Olímpicos em 76 e ele sabia perfeitamente os atletas que tinha e sabia perfeitamente que poderíamos fazer boas marcas nos Jogos Olímpicos. Eu lembro-me que quando houve os Jogos Olímpicos de 76 em Montreal, o meu pai, um ano para aí antes, adoeceu. Adoeceu por exaustão, porque só trabalhava e só pensava nos Jogos Olímpicos. Foi a sua grande... Foi uma dos seus grandes objetivos e que ele conseguiu e que nos transmitia essa paixão, a grande ambição de ver a bandeira portuguesa ser içada e ouvir o hino. Tudo isso ele sempre nos transmitiu. Portanto, para nós também significou muito. E eu lembro-me do pai estar doente, ser obrigado a estar na cama, porque tinha uma tuberculose, e os atletas irem todos os dias ter com o meu pai para receber instruções sobre o treino. E o que é facto é que, em 76, após esse treino intensivo, independentemente do meu pai ter estado doente, o Carlos Lopes ganhou a sua primeira medalha, que foi a medalha de prata em Montreal. O Carlos Lopes era o mais lento dos corredores de 10 mil metros, portanto, ele foi para a frente e ele é que comandou a prova até à última volta. E na última volta, o Lácio Virano, que era mais rápido, ganhou por 40 metros de distância e tal, foi normal. Eu nunca esperei que o Carlos Lopes ganhasse. Bateu o recorde de Portugal, ficou em segundo lugar, medalha de prata, nunca se tinha ganho uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos no atletismo. Eu já sabia que o Lácio Virano fazia uma brincadeira com o seu sangue que punham no frigorífico, etc. Eu já sabia que ele fazia coisas que não se deviam fazer. E, portanto, quando soube que quem ia ao controle antidoping era o Carlos Lopes, que tinha sido em segundo, os ingleses que tinham sido em terceiro, e um espanhol que também tinha. Então, e o primeiro ganhou, não vai ao controle antidoping e batia à porta do médico. Eu disse: o senhor acha bem que quem foi ao controle antidoping foi o segundo, foi o terceiro, o quinto e não foi o primeiro? Porquê? E ele, médico, disse-me assim: tem toda a razão. Eu aí fiquei logo: se eu tenho razão, está certo, tem toda a razão. Porque o regulamento atual é por sorteio, o que realmente me parece mal a toda a gente. E ele, médico, também não concordava, só que não era ele que tinha feito o regulamento, não é? Portanto, eu fiquei satisfeito de ele dizer que eu tinha toda a razão. Ladies and gentlemen, please rise for the playing of the national anthem of Portugal. Numa entrevista que fizeram comigo na televisão, perguntaram-me: agora, o senhor, qual é o seu objetivo número 1 depois de ter o curso e de ser treinador de atletismo? Eu disse: o objetivo número 1 é ter um dia um atleta treinado por mim que vá aos Jogos Olímpicos e ganhe a medalha de ouro. 39 anos depois, eu consegui que tivéssemos um atleta treinado por mim que foi aos Jogos Olímpicos, bateu o recorde, ganhou uma medalha de ouro e apareceu na televisão e houve o hino português na televisão, como eu disse que ia conseguir.
Carlos Lopes, estou-lhe muito agradecido porque ele acreditou naquilo que eu exigia que fizéssemos nos treinos. E, portanto, eu fiquei muito agradecido porque as pessoas acreditaram em mim, os próprios atletas. Passei anos agradáveis, principalmente até aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Realmente penso que tudo correu muito bem. Eu penso que a sua persistência deve-se, o atletismo deve imenso, porque realmente só um homem com muita coragem, um homem que sabe tirar proveito de todas as características dos seus atletas, nesse sentido, eu penso que é muito bom. O Fernando Mamed era completamente diferente do Carlos Lopes, ainda que tivesse o mesmo valor. Só que não tinha a mesma força, não acreditava como o Lopes acreditava. Ele, durante 2 anos e meio, esteve em todo o mundo, nos melhores meetings internacionais e nunca perdeu uma corrida. Mas não era campeonato da Europa, nem campeonato do mundo, nem Jogos Olímpicos, porque se fosse assim, estávamos tramados. Era uma coisa psicológica. E várias pessoas pediam autorização para lhe arranjar um psicólogo para trabalhar com ele. E eu disse, com certeza, tomara eu que consigam isso. Ninguém conseguiu. Mesmo assim, o melhor psicólogo fui eu. É que Fernando Mamed não nos parece muito bem. Alguma dificuldade em acompanhar este andamento lento é a sensação com que ficamos. Sei que estava comigo, não é? Apesar de eu não conseguir efetivamente a medalha, sei que ele estava comigo, não é? Porque me conhecia bastante bem, o meu feitio, conhecia os meus problemas psicológicos um pouco também, e isso sem dúvida ajudava que eu me levantasse para a próxima corrida, não é? Normalmente na corrida a seguir eu já ganhava, já não era de Jogos Olímpicos, já não era Campeonato do Mundo, eu conseguia ganhar. Na eliminatória dos 10.000 metros, o Fernando Mamed ganhou a eliminatória e foi, portanto, à final. E ele, na final, eu já tinha a certeza que ia haver problemas porque ele sentia aquilo de uma maneira diferente de todos os outros. Então, começou, passado 3 dias, começou a dizer que estava-se a sentir mal. E eu disse, então tu já ganhaste a todos os atletas nas meias finais. Agora, já ganhaste a todos aqueles que bateste o recorde do mundo dos 10.000 metros. E tens dúvidas de que podes fazer boa figura na final? Ai, eu não me estou a sentir bem. Tá, lá vais tu com aquela tua mania. Tu estás ótimo. Não, mas não consigo, não sei, não tenho dores, mas não consigo. E foi efetivamente o que aconteceu. Ele, logo na primeira volta dos 10.000 metros, vinha em último. E eu gritei-lhe desamagado, chega à frente. E ele fazia um gesto assim, como quem diz, não pode ser e tal. E eu dei-lhe 2 berros, que ele já ia em último lugar. Não nos parece o Fernando Mamed normal. E vai parar. Fernando Mamed vai desistir. A maior parte dos jornalistas que estavam presentes vieram ter comigo e disseram, bom, então o Mamed acabou como atleta. Eu disse, olha, estão completamente enganados. Daqui a 15 dias nós vamos a Zurique e ele vai correr em Zurique os 5.000 metros com todos os atletas que vieram agora aos Jogos Olímpicos. E vocês vão ver o que é que vai acontecer. O Mamed chegou à última volta, despachou os tipos todos e ganhou a todos aqueles que não ganham medalhas em 10.000 e 5.000. Porque não era o Campeonato da Europa, nem Campeonato do Mundo, nem Jogos Olímpicos. Isto é difícil de explicar, mas foi assim sempre. Hoje em dia o futebol, o atletismo, todas as modalidades recorrem muito a psicólogos e ajudam nisto e aquilo. Naquela altura, ele era tudo. Claro. Ele é que era o nosso psicólogo.
Ele é que era o nosso gestor, ele é que era o nosso empresário. E ele tinha uma maneira de ser e de estar no meio do desporto que era uma coisa fantástica. Como vê, naquela altura, um atleta como o Mano, que foi quarto nos Jogos Olímpicos, a poucos metros de cortar a meta era segundo, podia ser medalha de prata, já viu o quê? A carga psicológica que um atleta não tem. Ouça, há atletas que inclusive se passam, há atletas que inclusive que desaparecem do mapa. Ele soube realmente dar a volta, ele soube, num contexto dele, na sua maneira de ser e de estar, na sua experiência, em termos psicológicos, lavar-lhe o cérebro e pô-lo de novo nas fileiras do atletismo. Ele, Mário Muniz Pereira. Esse caso, o prejuízo dele foi que os dois alemães, o da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental, aquilo eram dois países. E quando chegaram à última volta de 5.000 metros, eles vinham a 20 metros do Domingos Castro. Então, eles é que lutaram excelentemente e eles é que recuperaram. Puseram o quarto lugar em o Domingos Castro, que vinha em segundo. Se não tem havido essa luta, ele tinha ficado mesmo em segundo. Ele sabia transmitir ao atleta, nesse momento, no meu caso, que realmente tu não ganhaste ou tu perdeste, tu fizeste um excelente resultado, e foi palavras dele, realmente ser quarto nos Jogos Olímpicos não é para qualquer um. Tu foste quarto, fizeste um tempo excepcional ao fim de três corridas, mas houveram 3 atletas que hoje foram mais fortes do que tu. Por isso, vamos continuar a trabalhar e, naturalmente, que vais ter mais oportunidades, porque tu ainda és muito jovem, mas parabéns porque realmente hoje foste excepcional. Ele é uma pessoa muito sentimental como eu e passou a noite toda a chorar e no dia seguinte ainda estava... Foi difícil voltar a que ele normalizasse, como é lógico. O professor Muniz Pereira já nos conhecia tão bem, que ele até muitas das vezes ele pressentia do que é que poderia acontecer. E realmente foi no Campeonato do Mundo de Atletismo em Roma, isto 1987. Nós fomos correr 5.000 metros, e o professor acompanhou-nos no aquecimento, portanto, no estádio paralelo ao Estádio Olímpico, no aquecimento, acompanhou-nos, e depois, um pouco antes de nós entrarmos na câmara de chamada, o professor disse-nos assim: olha, eu vou andando porque quero arranjar um local estratégico para eu acompanhar a vossa corrida, portanto, que era a final dos 5.000 metros. Portanto, o professor saiu, e às 2 potências ele voltou. Vem para trás e diz assim: tu tens-nos no sítio. Quando ele vai e voltou e vem, mas eu fiquei a pensar: o professor para me estar a dizer isto, algo vai acontecer. Portanto, entrei no estádio e nesse dia eu fui vice-campeão do mundo. Domingos Castro, quarto nos Jogos Olímpicos de Seul, segundo em Roma, nos 5.000 metros, em 1987. Quinto em Tóquio, nos 5.000 metros, em 1991. Sexto em Roma, nos 10.000, em 1987. Isto são grandes competições, não são voltas ao coreto. Pois são. Campeonatos do mundo, Jogos Olímpicos, Campeonatos da Europa. Exatamente. Nós estávamos a preparar já uma maratona e pediram para eu fazer de lebre, em França, para o recorde do mundo da hora. A minha missão era fazer 10 km de lebre, e eu mais 7 portugueses. Lembro-me que, no tiro de partida, os meus colegas portugueses começaram todos a desistir, e eu preocupado, não sabia se ia cumprir a minha missão, e chego aos 10 km, que era onde eu tinha que terminar, eles não vinham, os homens do recorde do mundo não vinham, eu fazia assim para eles vir. Só que cada quilómetro que eu fizesse a mais, ganhava mais $1.000. Então eu pensei assim: espera lá, já que fiz 10, vou fazer mais um quilómetro para sacar mais $1.000. E com a história dos $1.000, era 1 quilómetro, era 2, era 3, era 4. Conclusão, cheguei a partir dos 15 quilómetros, eu já tinha mais $5.000. Mas eu estava porreiro. Quer dizer, meio abananado, mas estava porreiro. Agarrei e pensei assim: pá, vou tentar... Porreiro meio abananado, é? Vou tentar ganhar aí mais 1 ou 2 quilómetros, que vou ganhar bastante dinheiro. Sei que em volta dos 17 km começa a ver o estado tudo aos gritos, a gritar por mim, caneco, pus-me em bicos de pés e eu ali, caraças! Recorde do mundo. Bati o recorde do mundo dos 20 km e, conclusão, foi a grande recompensa que dei
a este grande mestre do atletismo mundial, eu ser recordista do mundo. Aquilo que hoje nós temos, aquilo que somos, a aceitação que temos na vida social, claramente que demos muito ao professor Muniz Pereira, porque, no fundo, o professor substituiu a nossa família. Eu provei que os portugueses são tão bons ou tão maus como toda a gente. A certa altura tive de mudar de profissão porque já não podia levantar-me às 7 da manhã e a chover para Monsanto com os atletas atrás, ou os futebolistas, que eu também cheguei também a tratar da preparação física dos futebolistas, e apanhar chuva e tudo, já não posso fazer isso, não morria. Não é? Portanto, agora eu sou músico. Não sei nada de música, mas sou músico. O desporto e a música sempre estiveram muito presentes na nossa casa. E, portanto, todos nós praticámos um pouco de desporto e também nos dedicámos um pouco à música, uns mais que outros, claro. Mas sempre só ouviu música lá em casa. E ouvia-se muito fado, claro. Há vários fados do meu pai, tem uma melodia realmente muito original. Gosto muito do Leio em Teus Olhos, é um dos meus prediletos. Leio em teus olhos, recordações do passado. Leio em teus olhos, que já não sou nesta hora o que fui para ti agora. Leio em teus olhos. O meu pai realmente é extraordinário, a memória que ele tem para a música. Quer dizer, ele ouvia as músicas na televisão e chegava ao piano e tocava a música que ganhou o Festival da Eurovisão, logo assim à primeira, e ficava doido. Dizia, mas como é que é possível a memória que ele tinha para as notas? Quer dizer, realmente era uma pessoa com uma memória musical incrível. Há muitos compositores que não compõem porque sabem música, sabem outras coisas e que têm uma sensibilidade e uma capacidade de invenção, de criatividade incrível. E o professor Muniz Pereira é precisamente uma dessas pessoas, não é? E todos os fatos que ele tem, que ele fez, são clássicos. Não sei como pudeste descansar noutros braços, sabendo que estou triste. A primeira vez que eu associei o nome à pessoa foi quando ouvi aquele disco fantástico do Carlos do Carmo, que é o Homem na Cidade, que tinha um fado varina, que tinha uma... E achei dos fados mais bonitos desse disco. Minha varina de chinelas por Lisboa, em cada esquina é o mar que se apregou. Nas escadinhas das mais cor aos azulejos. Quando apregou as sardinhas que me sabem como beijos, os teus pregões são iguais à claridade, caldeirada de canções que se entorna pela cidade. No caso do Carmo, eu fiz uma música, toquei ao piano e ele disse, essa música está boa, eu gosto disso. Mas quem é que fez a letra? Não tenho a letra, não fiz a letra. Então, eu fiz uma letra que estava péssima, está claro. Isto não pode ser, isto não, assim não pode ser. E perguntei a várias pessoas e tal. Não, isto assim não. Até que o Carlos disse, olha, nós agora vamos fazer o seguinte. Levas uma cassete com a música, tocada por ti, e vamos à casa do Ari dos Santos. As chinelas por Lisboa, em cada esquina, é o mar que se apregou. Veio a cassete, pus a música, e o Ari dos Santos volta-se para... Mas não, a letra, o que é que vocês querem que se faça a letra? Sobre quê? O que é que vamos falar? Sobre quê? Vejam lá, você é que foi, você é que pode fazer os versos que você quiser, mas então, mas diga lá, vocês, eu sei, olha, pode ser sobre as varinas, por exemplo, um fado sobre as varinas, e ele diz assim, olha, então vocês os dois falem aí sobre as varinas. E ele faz, sim, diga lá, não sei só sobre as varinas levam a canastra à cabeça, tem o avental, tem os tamancos, tem a sogra. A sogra? O que é isto da sogra? O Ari dos Santos. A sogra é aquilo que se põe na cabeça, que leva-se a canastra em cima.
Tenho certeza? Tenho certeza. Não pode ser, não pode ser isso. Espera aí um bocadinho. Vai ao telefone, liga para um, fulano tal, um amigo dele. O que é a sogra e tal? Diz que estão aqui umas pessoas a dizer que é para levar a canasta à cabeça, isso é que é só. Bom, o tipo ficou um bocado. Olha, peço desculpa, eu tinha razão, olha, então é que não sabia. Cordões ao peito. E ele começou a escrever. A sogra a jeito, a cabeça levantada. Até que mostra o que estava a escrever. Então não, já estivemos aqui a ver. Ele rasga tudo, traz e tira para o chão. Disse, mas que é isso? Porquê é que o senhor fez isso? É porque vocês não disseram nada logo a seguir, é porque não é bom. Não disseram nada logo a seguir. Então, não, acabaram de ler e não disseram, não presta. Não presta. Então diga lá. E ele. Não sei se vocês conhecem a letra do Fado Varina. Minha varina, que chinelas por Lisboa, em cada esquina é o mar que se apregoa. Enfim, ele faz uns versos fantásticos em relação realmente às varinas. Quando apregou as sardinhas, que sabem como beijo, os teus pregões nunca mais ganham idade. Versos frescos de Camões, com salada de saudade. Daqui a 100 anos ainda vai estar gente a cantar No Não Me Conformo. Ainda vai estar gente a cantar O Leio nos Teus Olhos. Valeu a pena. Fado Varina. Claro que toda a gente se vai lembrar que o Carlos Lopes e que o Fernando Mamed conseguiram cortar a meta. Os desportistas vão olhar para isso de uma maneira incrível, não é? Porque vão olhar sempre para, quando querem pensar ou quando querem esforçar-se, vão ver aquele momento e aquele momento que eles também querem para eles. Também quero conseguir isto. Também quero até tentar ultrapassar isto, porque é um bocado... na música é diferente. Mas é diferente, mas é para a eternidade também. Se calhar é engraçado porque na eternidade, se calhar, a vida e a obra do professor Muniz Pereira vai-se fundir nessas duas coisas. Vai-se fundir de tal maneira que eu acredito sinceramente na forma como ele compôs as músicas, os fatos que ele fez e na forma como ele se relaciona com a música, com as pessoas e com o fado, que vai ficar, se calhar, um bocadinho, vai abafar um bocadinho o outro lado, sinceramente. Sei que todo bem tem sempre um fim, mas não me conformo assim. Canto coral, 15, ginástica 14. Isto no primeiro período. No segundo período, fomos subindo. Além disto, moral 16. E voltámos a ter 9, 10, 12, cada. E no último período, terceiro período, as coisas continuaram assim. Eu tinha 9, por exemplo, a matemática, e tinha 19 em canto coral e 17 em ginástica. Portanto, era o melhor aluno na música e no desporto, e era dos piores, ou dos menos bons, vá lá, que tinha menos de 10, algumas vezes 9, 8 e tal. Isto tudo, se eu soubesse isto naquela altura, convencia-me logo que só podia ser duas coisas na vida: ou músico, ou professor de educação física, ou treinador desportivo, qualquer coisa. E isso é que foi ótimo. Isso é que foi ótimo. Com voz serena perguntar ao meu ouvido: valeu a pena vir ao mundo ter nascido? Com lealdade
vou responder, mas primeiro consultei meu travesseiro sobre a verdade. Tive, porém, de lembrar todo o passado, horas boas do meu fado e as más também. Valeu a pena ter passado o que passei. Valeu a pena ter sonhado o que sonhei. Valeu a pena conhecer quem conheci, ter sentido o que senti. Valeu a pena ter sonhado o que sonhei, ter cantado o que cantei. Valeu a pena ter vivido o que vivi. Valeu a pena ter sofrido o que sofri. Valeu a pena ter amado quem amei, ter beijado quem beijei. Valeu a pena. Valeu a pena ter amado quem amei, ter beijado quem beijei. Valeu a pena. Bem sei que todo bem tem sempre um fim, mas não me conformo assim. Yeah.